Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, antes de falar sobre o livro de hoje, eu gostaria de convidar você a, mais uma vez, a conhecer o meu canal de mini contos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lá eu posto a cada 15, 20 dias um mini conto, um vídeo de um mini conto que eu escrevi. Vou deixar também o link de alguns de meus livros, caso você se interesse em conhecer um pouquinho a minha ficção, a minha obra ficcional. Então vou deixar link de alguns livros, são contos, livros de contos, de crônicas, romances, enfim. Eu agradeceria muito se você pudesse dar uma passada, conhecer o canal e, se possível, também os meus livros de ficção. Quando deixamos de entender o mundo. Este é o título do livro de Benjamin Labatut, editado pela Todavia no ano de 2022. A tradução é da escritora Paloma Vidal. Bom, eu nunca tinha ouvido falar no Benjamin Labatut, não em bom português, Benjamin Labatut, até a Flip do ano passado. Então, eu comprei esse livro aqui dele para conhecer um pouco da obra do Labatut. Eu comprei também a versão em espanhol, em e-book, que foi publicada em 2019 e é intitulada Um Verdor Terrible, um título, aliás, que eu prefiro. A edição brasileira parece que se inspirou no título da versão americana dessa obra, When We Cease to Understand the World. Então, em português ficou Quando Deixamos de Entender o Mundo, mas eu prefiro o título original. Mas é questão de preferência, Esse título também é muito bonito. Benjamin Labatut nasceu em Roterdã, nos Países Baixos, também conhecido como Holanda, e vive atualmente em Santiago, no Chile. Aliás, ele vive lá desde os 14 anos de idade. Este livro aqui foi finalista do Booker Prize no ano de 2021, mas não chegou a ganhar. Mas só o feito de ter sido finalista é surpreendente. Tenho aqui em mãos um livro de contos, são contos entrelaçados, mas são contos, são 3 contos, uma novela e um texto final ali, que eu considero um pequeno conto, quase um mini conto a título de epílogo. O tema da obra, de toda essa obra, todos os contos, é a física, ou então a vida, ou curiosidades sobre alguns dos maiores físicos e matemáticos também que já passaram por este mundo. Labatut escreve muito bem, de forma refinada, instigante. Há um destaque, o próprio Labatut dá um destaque nessa questão física para a mecânica quântica, sob essa ótica que eu disse matemática, mas também sob a ótica física. Ele começa a história ali a partir da Segunda Guerra Mundial, sempre fazendo um paralelo entre a ciência e a aplicação da ciência, da teoria. Traz os cientistas como seres praticamente iluminados, que ficam imersos em seus mundos interiores, que são interessantíssimos. São pessoas egocêntricas que têm uma vaga ideia, às vezes até uma boa ideia, de que essas equações que eles concebem podem fazer com o mundo objetivo, o mundo real. Mas esses cientistas são dotados de uma força interior tal que eles ficam impotentes diante dessa vontade de deixar um legado. Para mim, há uma falha aqui, porque o Labatut pouco fala da vaidade dessas pessoas. Para mim, a vaidade é a principal ferramenta que levou esses pensadores tão longe. Desfilam pelo livro ilustres físicos como Gribbin, Schrödinger, Bohr, Grothendieck, Heisenberg, Einstein, entre outros, grandes físicos que ajudaram a consolidar a mecânica quântica como o estudo da física mais interessante e enigmático dos dias atuais. O título do livro trabalha então em cima da percepção de que até hoje em dia, até os dias atuais,
não se compreende inteiramente a equação quântica, né? E que possivelmente essa equação ou essas equações nunca serão compreendidas em sua totalidade. Essa é a defesa. A matemática é responsável por alterar o mundo e, consequentemente, alterar a própria realidade de tal forma que ela também, essa realidade, passa a ser incompreensível para o ser comum, né? E às vezes até para os próprios físicos e matemáticos, né? Claro que Labatut não vai a fundo em nenhuma equação ou teoria, e nem chega perto de interpretar ou de disseminar algum tipo de interpretação sobre a física que permeia todos esses contos e também a novela. O interesse de Labatut é nos detalhes dessas criações, é falar sobre quais circunstâncias as leis e as equações foram criadas, né? Assim, no primeiro texto, então, no primeiro conto, que tem o título de Azul da Prússia, por exemplo, ele trata basicamente das relações entre esse pigmento sintético, né, chamado azul da Prússia, e o gás mortal Zyklon B, ou Zyklon B, né, em português, tão usado pelo nazismo. Ele pega leve nesse conto na ficção, é quase um relato biográfico, um relato de como se deu, né, a criação desse veneno, né, sobre os desdobramentos de uma descoberta científica que tinha outros objetivos, né. Ao pouco, Labatut, no segundo conto, a partir do segundo conto, vai trazendo mais ficção para os textos, né, mas sempre essa ficção diz respeito à vida dos personagens. Não há muito o que ficcionar a respeito das teorias científicas, né, porque essas teorias já são amplamente discutidas e até já foram utilizadas em vários outros livros de ficção, né? Em determinado momento, o estilo do Labatut lembra um pouco o do Stephen Hawking, né? No sentido de simplificar algumas teorias que são, na verdade, extremamente complexas, né? E isso para que o leitor comum, que não tem essa base, né, matemática e física, possa compreender minimamente o que está acontecendo nessas equações. Ele adota esse tom quando fala das equações e dos avanços científicos que essas equações trouxeram, né? Então ele mescla isso, as biografias dos físicos, né, de um jeito bem fluido e interessante. Labatut escreve um livro muito curioso e um livro muito, como eu disse, interessante e de fácil leitura, né? A tradução da Paloma Vidal é excelente, é um livro que eu considero difícil nesse sentido de tradução, pois traz, né, o livro traz vários elementos da ciência, vários termos próprios da física e da matemática, né? Isso torna essa obra um pouco mais chatinha de ser traduzida, porque requer um conhecimento prévio ou uma pesquisa mais profunda, né? Então, essa pesquisa mais profunda sobre os termos, certamente Paloma fez de forma muito competente, de forma que a obra traz toda, né, a tradução traz toda essa fluidez do texto original. Às vezes o livro descamba um pouco para o clichê, como se o autor quisesse transformar todos esses físicos e matemáticos em seres iluminados, interessantes, muito mais interessantes que foram na verdade, né? Pequenos episódios transformar em aventuras dignas de Indiana Jones, né? Esse tom de exagero certamente não combina muito com os temas tratados na obra, mas para um leitor que busca ficção, né, é bem legal. Eu considero o único pecado do livro, mas como eu disse, é um livro muito bem escrito, vale muito a pena conhecer. Para quem quiser ir um pouco mais a fundo nessas questões teóricas da física e da matemática, é uma bibliografia que o próprio Labatut consultou e que vale a pena dar uma lida, né? Conhecer. Eu não conheço, claro, todos os livros que foram citados por ele, eu conheço apenas um dessa bibliografia que ele deixou e conheço por um interesse científico que eu tive em determinado momento, que é o livro do Heisenberg, né? E eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar. Quem quiser ficar, claro,
em um livro ficcional e focar nas aventuras desses físicos e matemáticos, então não precisa ir além disso e conhecer toda essa questão matemática e física, né? Aliás, o Labatut traz essas aventuras para a literatura, né? Ele transforma, né, personagens que foram reais, né, foram grandes físicos, ele os transforma em personagens muito interessantes, trazendo, né, essa pitada de imaginação e de ficção. Então, só por isso eu considero um livro bem interessante, mas também porque o próprio Labatut transforma, né, todo esse aparato físico extremamente complexo em algo que o leitor pode degustar com tranquilidade, né? E o estilo do Labatut, a forma que ele escolheu para fazer isso, é bem legal também, que é aquela coisa de ficar puxando, né? Um tema puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, e em determinado momento ele volta naquele tema inicial. Os personagens, claro, foram matemáticos e físicos que viveram ali a mesma época, então eles se encontram aqui e ali, e parece que dá um certo tom de narrativa circular a essa obra, e é uma obra que então ela se fecha, né? Ela começa e parece se fechar ali praticamente no mesmo ponto, girando então em torno desse mesmo tópico, que seria a questão da mecânica quântica, a questão interessantíssima da mecânica quântica. Bom, é isso, eu recomendo fortemente a leitura deste belo livro aqui do Benjamin Labatut. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. E também, se for possível, inscreva-se no canal. Muito obrigado.